Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nutricionista Adriana Laufer, eu sou especialista em gastroenterologia e nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da desbiose intestinal. Desbiose intestinal é um assunto bastante complexo e esse vídeo, a intenção dele é, digamos, fazer uma introdução ao assunto. Eu pretendo abordar a desbiose intestinal em relação a diversas outras patologias especificamente em outros vídeos no futuro, mas esse vídeo vai ser mais um apanhado geral, digamos assim, do que é desbiose intestinal. Então, já começando pelo conceito, né, desse distúrbio, digamos assim, dessa condição, desbiose é uma alteração da microbiota intestinal. E essa alteração é bastante comum, né, ela pode levar a diversas consequências negativas para a nossa saúde de diversas formas, em diversos graus. E nessa alteração da microbiota intestinal é quando passam a predominar mais das bactérias intestinais ditas ruins para a nossa saúde, em detrimento das bactérias ditas boas para a nossa saúde. E, bem, quais são as consequências da desbiose intestinal na nossa saúde? A microbiota intestinal alterada, ela vai levar a uma alteração de pH intestinal. Só essa alteração já leva ao prejuízo da absorção de diversos nutrientes, como vitamina B12, cálcio, magnésio, ferro, zinco, triptofano, seja absorção ou produção pela própria microbiota intestinal. E essas carências nutricionais podem levar a diversos problemas de saúde, né, consequentemente, desde fadiga, anemias, osteoporose, osteopenia, depressão. Essa alteração da microbiota também pode levar a candidíase vaginal crônica em mulheres, né? Porque com a predominância das bactérias ditas ruins sobre as boas, isso com o tempo também pode acabar levando a uma translocação bacteriana para a região vaginal. E aí, então, essas mulheres acabam desenvolvendo também alteração na microbiota vaginal e, consequentemente, candidíase crônica. Essa alteração com essa má absorção de nutrientes pode levar também a baixa imunidade, uma série de outras consequências. Inclusive pode piorar a hipocloridria, que na verdade é uma condição que já costuma estar presente antes da própria desbiose, né? Às vezes a desbiose pode ser uma consequência da hipocloridria e que também pode levar ainda mais consequências ruins na saúde, todo esse quadro. A alteração da microbiota intestinal, então, além de levar à alteração do pH do intestino e influenciar toda a absorção de nutrientes e produção de nutrientes pela própria microbiota intestinal, pode levar também ao que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que é quando as proteínas que grudam as células, eu até já falei isso em outro vídeo, quando elas são destruídas, né? E aí o intestino fica mais permeável do que deveria, né? Ele acaba absorvendo, além dos nutrientes, né? Acaba absorvendo substâncias que não deveria. E isso ativa o sistema imune do intestino e também nos predispõe a alergias alimentares, sensibilidades e doenças autoimunes. Então, a gente pode acabar desenvolvendo diversos sintomas que se manifestam inclusive fora do intestino e não só no intestino. A alteração da microbiota intestinal também pode levar até a intolerância à histamina, visto que a enzima que degrada a histamina é produzida lá na borda em escova do intestino, assim como a lactase e as outras enzimas. E aí, se o intestino não tá bem, né, ele não vai conseguir produzir direito essas enzimas. Então, eu posso acabar desenvolvendo intolerância à histamina em decorrência da desbiose. Por isso que, em alguns casos, a intolerância à histamina ela pode ser realmente revertida quando se recupera a saúde intestinal, quando se recupera a desbiose. Bem, como diagnosticar a desbiose? Existem até alguns exames, sim, mas que digamos que a solicitação deles é um pouco questionada, porque se o paciente tem os sintomas, né, como gases em excesso, gases fétidos, distensão, inchaço abdominal, desconforto abdominal,
constipação ou diarreia, cansaço, dor de cabeça, ansiedade, depressão, má digestão, refluxo, já é bem provável que essa pessoa tenha desbiose intestinal. Então, tipo, pedir exame seria um chover no molhado, entende? Mas existem sim sintomas, tá? Um deles, que é relativamente bastante solicitado e super simples, é a pesquisa INDICAM, que analisa numa amostra de urina a quantidade de triptofano metabolizada. E aí esse metabólito chamado INDICAM, né? Quanto mais INDICAM tiver na urina, maior será o grau de desbiose intestinal. Também existem aqueles exames que avaliam a microbiota intestinal, né? Através das fezes. Mas é um exame super caro e é chover no molhado, né? Com certeza vai dar alteração na microbiota intestinal. Então, especialmente esse exame de análise de microbiota intestinal, eu reservo para pacientes bastante refratários, assim, em que a gente já fez tudo que é óbvio, digamos assim, e mais um pouco, e mesmo assim ele não melhora. Ou não melhorou o suficiente. Mas muitas vezes daí esse exame ele vem só para confirmar as condutas que a gente já está fazendo, né? Inclusive esses dias um paciente meu quis fazer, né? Quis investir e foi bem interessante porque o exame ele sugeriu as condutas todas que nós já estávamos fazendo e as sugeridas que ele ainda não estavam fazendo eram só as que dependiam dele próprio. As que dependiam de uma prescrição profissional ele já estava fazendo. Bem, como você pode ver, os sintomas da desbiose intestinal, eles são bem parecidos com da síndrome do intestino irritável, da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, com de alergias alimentares. Então, na verdade, pode estar tudo misturado, né? Pode ter mais de uma coisa junta, por isso que às vezes o paciente não melhora o suficiente. Então, é realmente bastante complexo, assim, complicado, tem que ter paciência, né? Normalmente a melhora é gradual, não é de uma hora para outra. Imagina, né? Melhorar a microbiota intestinal é uma coisa que leva tempo, né? A diferença na síndrome do intestino irritável é que tem dor abdominal, né? E isso é muito importante no diagnóstico, a presença da dor abdominal. Já na intolerância à histamina é que os sintomas de alérgico, porque a histamina mimetiza uma alergia, digamos assim, eles são imediatos, não são como na alergia alimentar tardia, que são mais demorados para aparecer. Enfim, aí tem que ser analisado caso a caso. Mas então, como eu tinha dito, os sintomas da desbiose são diarreia ou constipação, gases, inchaço abdominal, né, distensão abdominal, desconforto abdominal, não necessariamente dor, sintomas de má digestão, de refluxo, de arrotos, né, de náuseas e sintomas extraintestinais, ou seja, manifestados fora do intestino, comumente são dor de cabeça, fadiga, ansiedade, depressão, alergias, sensibilidades alimentares. Mais uma forma até de diagnosticar desbiose intestinal, mas que aí é legal fazer esse tipo de exame de forma geral para ver a digestão de forma geral, é um coprológico funcional. Só que alguns laboratórios fornecem uma análise de coprológico funcional muito superficial, digamos assim, muito básica. Então é importante ver primeiro que tipo de análise o laboratório fornece, para que vale a pena fazer o exame. Mas e afinal, o que causa a desbiose intestinal? São basicamente 3 causas, e antes até eu estava lendo um artigo científico que dizia que a causa principal seria realmente a má alimentação, mas a princípio são 3 causas. Má alimentação, né, quando a pessoa faz uma alimentação muito rica em gordura, açúcar, carboidrato simples, né, uma alimentação de alto índice glicêmico, pobre em frutas, verduras, pobre em alimentos integrais, né? Porque esses alimentos, frutas, verduras, alimentos integrais, eles estimulam o crescimento da bactéria dita saudável para nós, né? E a alimentação rica em gorduras ruins, né? As gorduras saturadas, hidrogenadas, os açúcares, excesso de açúcar, de carboidrato simples, vão alimentar uma bactéria dita ruim para a nossa saúde. Outra causa de desbiose intestinal é o uso de antibióticos, né? O uso repetido
ou às vezes a pessoa faz um uso de algum antibiótico muito forte e depois fica com o intestino todo em frangalhos. E por fim, o estresse, né? O estresse tem um efeito muito forte no nosso corpo, na nossa saúde. E eu já falei aqui em outros vídeos, né, o efeito do estresse, das emoções desagradáveis de sentir, né, na nossa digestão de forma geral, em como isso impacta no nosso processo digestivo e tudo mais. Mas de uma forma muito reduzida, aqui resumida, o estresse ele atrapalha a boa digestão, né, e tornando a digestão ineficiente, e isso vai levar às alterações intestinais e consequentemente de desbiose. E afinal, como tratar então a desbiose, né? É impressionante como é difícil para mim fazer vídeos menores do que de 10 minutos. Como tratar a desbiose? A primeira coisa é melhorar a alimentação, né? Segundo, pode ser bastante importante diminuir o nível de estresse, né? Se a causa da tua desbiose também é o uso de medicamentos, tentar ver como reduzir o uso desses medicamentos. Também é importante corrigir a acidez gástrica, né? A digestão em si gástrica, reparar a mucosa gástrica e intestinal, corrigir a permeabilidade intestinal, excluir por algum tempo possíveis alimentos alérgenos, que a pessoa possa ter intolerância ou alergia para que esse intestino consiga se recuperar, né? E então tudo isso, com o passar do tempo, vai levando à recuperação da microbiota intestinal. Tudo isso vai resultar numa melhora da absorção dos nutrientes, portanto, da imunidade, da disposição, rendimento. Isso vai resultar numa melhora do funcionamento intestinal como um todo e, portanto, também na melhora do humor, né? Enfim, a saúde como um todo em geral, né? Cada vez a gente vê mais o quanto a saúde intestinal é importante para a nossa saúde de maneira geral. E é isso então, fica atento aí para mais vídeos no futuro que eu vou fazer sobre desbiose intestinal, se esse é um assunto que te interessa, tá bom? E se você quiser, me siga lá no Instagram, o Intestino Feliz, que lá eu tô postando conteúdos exclusivamente só sobre saúde intestinal, tá? O gastrointestinal como um todo. Até mais, gente, um beijo, tchau, tchau!